Vamos com a espiritualidade, os oráculos, trazer esta mensagem. Com as bênçãos da pombagira cigana, abrir os teus caminhos, proteger tua vida. Que esta mensagem seja empoderante e que te traga o conselho e a força da espiritualidade. Levando a nossa mente, a nossa alma à espiritualidade maior, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso a sua proteção e a sua benevolência em nossa vida. Sentir o amor incondicional do Cristo Jesus. E pedir a força da natureza, a força dos orixás, que nos dê vida, força e alma para os nossos caminhos. Que sua vida seja abençoada no amor, no carinho, na paixão e na confiança. Que Pai Ogum proteja o seu lar, sua família, que traga o equilíbrio, a vida e a fartura na sua casa. Que traga saúde, que traga vida, que traga força. Que sua voz seja respeitada, o seu trabalho seja digno e valorizado. Viva a espiritualidade, viva a luz que existe em você e que você seja a luz no caminho de quem cruza com você. Que nada seja em vão, mas que tudo seja uma construção de uma vida feliz, uma vida de abundância. Gratidão. E vamos lá, pessoal, vamos tirar uma carta do Oráculo da Sabedoria. Gêmeos, Oráculo da Sabedoria, pombagira cigana trazendo sua mensagem. Andar às voltas. Vejamos. Mais uma. Yang, atitude. Mais uma. Vamos pedir a pombagira cigana que esclareça este início de leitura. Sabedoria profunda. Gente, esta energia aqui está muito saborosa aqui para Gêmeos. Sabor aqui, sabe? Muitas vezes na vida a gente anda às voltas com pensamentos, né? Mas uma dificuldade de foco, uma dificuldade de algo que a gente quer, algo que a gente, sabe, apresenta, de ser avaliado, de ser aceite, de dar aquele impulso, né? E a gente vai andando. Aqui uma coisa muito boa é dizer que vocês têm esse lado espiritual e não desistir. Naquilo que faltou, às vezes, uma receptividade, aquilo que faltou, assim, um esclarecimento, e aquela reta final, aquela fita ser cortada, está chegando na vida de Gêmeos. Algo que vocês querem expor, algo que vocês querem ter, não é? Em atitude, materializar, não é só em pensamento, não é só no talvez, não é no um dia, é ter. É ter. E a sabedoria profunda, não é? Traz Gêmeos mais intuitivo, mais esclarecido, mais focado. E essa ligação com a espiritualidade materializando esse sentido de vida em atitude. São as mãos estendidas que dão e que recebem, que acolhem e são acolhidos. Na espiritualidade e nesta vida. Gêmeos, às vezes a vida parece que se anda às voltas. Aliás, o mundo, a vida é movimento. Mas agora é um movimento que te atrai. E agora é um movimento que atrai para você essa sabedoria. Esse amor de alma na vida de muita gente, que vai ter essa receptividade, que vai ter esse carinho, que vai ter essa mãos de ter, de segurar. Segurar com amor, segurar com firmeza, nesse sentido que venha tudo isso que é para ser feliz, que venha tudo isso que é a minha mão, que acolhe como as mãos de Deus uma vida feliz. Vamos lá, vamos com o baralho cigano, estender a leitura. Cavaleiro.
mês de definição. Muita coisa, Gêmeos, é cortada assim, em termos assim de infantilidade, de outros quererem um caminho na tua vida, mas você poder escolher. Você poder escolher as alianças, os caminhos na tua vida. As mãos estendidas com valor, as mãos estendidas de é isto que eu quero. É uma fase de atitude, não é de espera, é de atitude real. Escolher a aliança. Aqui, gente, alguma coisa, alguém que foi tipo mesmo cortado da tua vida, está se formando, está colhendo aliança. Aliança comercial, aliança de prosperidade, aliança de amor, aliança, e para alguns casos, em família. Receber. Gêmeos também está mais sabendo se impor. Esse lado fazer, esse lado atitude para Gêmeos está muito positivo. De fazer, de libertar-se de tudo que, de uma certa maneira, te prendia a algo que não sustentava, a algo que não gerava. Agora é a força geradora, motivadora, esclarecedora. Alguns de vocês com um projeto que parecia que não tinha voz, mas que agora está tendo voz. E está tendo, sabe, divulgação de um projeto, de uma aliança em trabalho, mas com voz, com sentido, com foco. No amor alguém que, sabe, estava sem movimento, sem atitude, como eu falei, parece que foi arrancado da sua vida, mas você vai estar acolhendo alianças. Aliança de seriedade, aliança de compromisso com alguém aí na sua vida. Antigo ou novo, mas há alianças aqui para Gêmeos. Mulher, livro e a cegonha, fertilidade. Aqui, sabe, em termos de saúde, fazer alguns exames da fertilidade. A fertilidade da cegonha aqui não significa, né, necessariamente gravidez. Fertilidade, assim, de corpo fértil, né? Principalmente alguns de vocês que tiveram problemas hormonais, algo assim desse gênero, que vão ter, sabe, controle e vão ter cura, equilíbrio em termos de saúde, tá bom? Olha, alguns de vocês que estão desenvolvendo, mais uma vez, um projeto, ele vai ter andamento, vai ser fértil esse projeto, tá bom? Com relação a estudos, também um caminho diferente em relação a estudos. Alguns até, pode ser continuidade de estudos, ou alguns de vocês que, por algum motivo, mudaram ou pararam de estudos para uma mudança de vida, vão ter um esclarecimento melhor sobre essa mudança. Vão ter uma oportunidade de equilibrar sua vida financeira, a sua mente também está mais equilibrada, né? O foco, a sabedoria profunda, para vocês poderem ter fertilidade na vida, entenda? Fertilidade financeira, trabalho, divulgação, e alguns até podem voltar a ter alguns estudos ou sintam a necessidade de ir mais longe com estudos para ir mais longe na sua vida financeira, na sua vida de carreira, tá? Mas não é algo assim que eu sinta que é assim, eu estou obrigado a estudar para depois eu ver se vai dar certo. Não é. É um ato paralelo de trabalho, de divulgação, de projeto, tá? Que dá empolgação, dá fertilidade em termos de colheita e a vontade, o desejo motivado e focado para ir mais longe, para crescer mais. Alguns andaram muito tempo assim à deriva, mas agora é uma reta contínua para sucesso, uma reta contínua para divulgação, uma reta contínua para você ter entrevista, para você ter, sabe, reunião, exposição, né? Vem muito aqui exposição, para você mostrar o teu trabalho, para você mostrar o teu valor. Adapte cada um à sua realidade, né? Isso pode ser num evento pequeno, pode ser dentro de uma empresa, ou pode ser algo realmente maior, algo mais extraordinário para alguns de vocês. Aliança com a fertilidade, aliança com o sucesso. Muita mensagem aqui em relação a alguém na vida de Gêmeos também.
Mas tá, alguns interrompendo estudos para trabalhar. Mas tem um fundamento. Não fique triste, alguns de vocês que tiveram que interromper os estudos, não é? Porque o voltar, ou querer, ou mudar, tem um sentido de progresso, ok? Que às vezes a gente não vê nesse momento, mas vê lá para frente. E uma coisa aqui também, alguns se preparam para algo, né? Começam um estudo, começam a ter um conhecimento e não usam. Tropeçam no próprio caminho. E ficam sempre naquela assim, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso não sei o que mais, falta qualquer coisa. E aqui diz assim, que vocês têm instrução, vocês têm conhecimento para dar um arranque na tua vida, para mudanças na tua vida. E depois, o que é preciso mais, vocês vão completando com sabedoria, com conhecimento, com estudo e com a prática. Mas pôr em prática aquilo que você já sabe, pôr em prática a divulgação do teu trabalho, a tua voz, porque isso agora é fundamental. Isso é ter o foco, isso é ter condições de você levar adiante tua vida numa certa programação de sucesso. Não é um limite, não é? Ninguém quer afunilar a sua vida, mas diz que focar, ter a galinha dos ovos de ouro, para depois você espalhar conhecimentos, né, a tua curiosidade sobre vários assuntos, mas é uma fase de focar em algo, e esse algo é fértil, no sentido de colheita, para você poder depois ampliar os seus conhecimentos, ir mais longe. Sinto aqui alguns de vocês assim um pouco envolvidos. Não sei se é com rádio, se é com televisão, se é com internet, mas algo assim de divulgação, mas grande, né? Não se pode dizer que é algo assim muito pequenininho, algo assim que cresce, algo assim que divulga, muito positivo em questão do seu trabalho, tá bom? Fala, reuniões, viagens de trabalho com alguém, e alguns de vocês conhecendo uma pessoa, pode ser no seu trabalho, ou uma pessoa que tem um trabalho que te chama a atenção, ok? A pessoa te chama a atenção, a filosofia, a sabedoria dessa pessoa te chama a atenção e diz que ela tem, sabe, muita conexão com você, no sentido de trabalho, no sentido de reconhecer essa pessoa em questão de alma, e aqui pode seguir uma aliança de parceria de trabalho, mas muitos de vocês, uma aliança de amor, uma aliança num campo fértil de reconhecimento de alma com essa pessoa. Alguns de vocês já conhecem, houve aqui um corte, mas desse corte vai ter uma colheita, e uma colheita de aliança com essa pessoa, ok? Já para quem especificamente quer engravidar, fazer algum exame, né? Quem não está aqui conseguindo engravidar, fazer algum exame para fazer um tratamento, uma avaliação hormonal. Quem já está fazendo, vai ter resultados positivos de gravidez no mês de abril, tá certo? Vamos lá, vamos de tarô agora? Algumas reuniões de família para resolver um assunto. Pode ser um assunto de partilha ou pode ser um assunto de cuidar de alguém. Cuidar de alguém. Quem vai cuidar, como, valores, situações assim que tem que ser esclarecidas de cuidar de alguém. E alguém meio assim, pode ser um problema de saúde um pouco difícil, basicamente debilitado, e há essa necessidade de cuidar, ok? Dá-me a entender que do teu lado há um lado mais humano e do lado de outras pessoas um lado mais materialista em relação a essa questão, ok? Bom, que você vai ter que intervir com sabedoria, saber gerir esta situação,
não é? Para ter um esclarecimento. A tendência é difícil de sair com um esclarecimento aqui. Lá está, e há aquela certa necessidade ou de você ter um apoio de alguém, ou você se impor aqui em relação a algo, porque a tendência de abusarem de você, do teu tempo, do teu lado pessoa, é muito grande em relação a cuidar de determinada pessoa, tá? Sendo que, sabe, algumas pessoas querem aqui se escamotear dessa obrigação, por você talvez nem seja visto como obrigação, mas o é, mas sabe? Há pessoas que querem fugir, pessoas que não querem colaborar, e muitos de vocês precisam, né? Porque há aqui um cuidado especial com alguém que sem apoio vira uma batata quente. E com certo apoio, né? Trabalho dividido, valores divididos, apoios, né? Faz que isso que seja mais consistente, mais equilibrado, mais realista em relação a esse trato de alguém. Aqui também pode estar falando de divisão de bens, mas muita coisa você não está concordando. E aqui não está concordando e há uma pessoa também se impondo aqui em algo. Esse impor, para muitos de vocês, eu acho que vocês acham positivos. É como quem quer enterrar uma pessoa ainda viva. E na tua visão isso não está certo. E a tua imposição, os teus valores pessoais, os teus valores, vamos dizer, morais, ok? Com uma certa dificuldade, vão vencer aquilo que você acha que é certo nessa divisão de bens, nessa divisão de situação em relação a alguém, tá? Que para você ainda está vivo. Para você ainda está vivo. E é uma verdade, pode mesmo estar vivo. Ou vive em memória e não quer respeitar uma certa memória, uma certa vontade aqui de alguém, quer atropelar tudo. Mas a tua imposição vai dar resultado. Em um caso assim mais, sabe, já mais antigo de divisão de bens, vai ter aqui, não é? Justiça, tá bom? Essa justiça não é totalmente equilibrada, mas dentro daquilo que se possa conseguir, por causa de algumas divergências, é o mais equilibrada possível, tá certo? Tá saindo em breve esse caso de justiça, tá certo? Eu vejo também fazer algo em memória de alguém no mês de abril, alguns de vocês. Quem é mais sensível, quem é mais mediúnico, vai receber um recado da espiritualidade sobre alguém querendo, no mundo espiritual, te auxiliar, te fortalecer. Diz que essa pessoa, no mundo encarnado, era uma pessoa de autoridade, de religiosidade, ok? Mas há uma visão diferente no mundo espiritual. Não é uma autoridade. Neste momento é um carinho. Neste momento é uma ajuda. Neste momento é olhar para você e querer ver você vencedor. Ok? Esse lado espiritual pede para você cuidar de alguém. Cuidar de alguém que precisa de uma ajuda, precisa de um carinho especial, que em alguns casos você não falava com essa pessoa há algum tempo, mas a espiritualidade pede um certo esforço, tá? E aqui, um certo esforço não é de passar o pano, aceitar tudo que essa pessoa está passando, ok? É uma ajuda, mas de alguma maneira também é uma certa autoridade. Ajudar essa pessoa a se esclarecer sobre mudanças de rumo da vida dessa própria pessoa, tá certo? Vamos lá. Okay. Gente, aqui uma situação aqui, sabe, de valores de finança, dinheiros e tal, certo conflito. É como se você quisesse comemorar algo, uma expectativa, ou é como você visse assim,
sabe, um certo desequilíbrio na vida. Pode ser diretamente com você, pode ser não tão diretamente. Talvez você querendo ver alguém ter uma comemoração. Mas essa pessoa, para ter uma comemoração de vitória, não é? De equilíbrio, tá? Faltava recursos na vida dessa pessoa. Você sofrendo querer ajudar essa pessoa. Querer que essa pessoa tenha uma certa vitória na vida. E ver que essa pessoa tinha uma certa dificuldade. Talvez até, sabe, uma resistência, né? Da maneira dessa pessoa pensar. Uma resistência que pode ser, talvez, religiosa. Alguns problemas em família. Dentro da família, uma pessoa pensando em fazer... Né? Imagina assim um casal, né? Uma pessoa puxando assim em ganhar, em estabelecer, a outra pensando ao contrário. Você vai ver um casal um pouco assim desequilibrado em alguns sentidos de vida, ok? Que talvez alguns gastos que não precisavam fazer, algumas coisas que precisavam realizar e não conseguem. Então, um está mais consciente para um lado, o outro está menos consciente, está puxando para o outro, e você vai ver esse casal em certo desequilíbrio, ok? Mas diz que esse desequilíbrio nesse casal, que hoje você olha como uma possível separação, um possível, sabe, desastre, vou usar essa palavra na sua concepção, porque você vê não está vendo saída para esse casal se estabelecer, se equilibrar. Diz que vai ter equilíbrio sim, tá? Que esse casal vai se entender, vai vibrar, vai fazer as pazes de uma maneira geral, ok? Claro que ainda tem muitas coisas para esse casal acertar depois, ok? Certo? Mas esse casal abre a mente, abre as asas para a espiritualidade, para aceitar a ajuda espiritual, o conceito e o equilíbrio espiritual, ok? Ok. É como se eles não quisessem, né, uma espiritualidade diferente, apoiante na vida deles. Mas, sabe, esses problemas, esses desequilíbrios vai abrir mudança. Vai abrir a procura desse casal, principalmente de um deles, essa procura espiritual, essa realidade, essa ajuda, e vão equilibrar a vida desse casal, em termos de finanças, em termos de alegria, né? Alegria, uma comemoração. Em alguns casos, esse casal tem problemas assim com o básico, com os filhos, mas através dessa mudança espiritual, através desse pedido de ajuda, esclarecimento, zerar algumas coisas aqui na vida deles, vão conseguir o equilíbrio que você está vendo que eles precisam, que deseja que eles tenham, eles vão conseguir, tá ok? Gente, aqui uma situação, uau. Aqui fala muito aqui da mente, não é? Dos pensamentos, das ideias, aqui que vão ter uma mudança aqui na vida de vocês. Como eu falei ali, sabedoria profunda, situações que andaram às voltas, algum pensando que é muito no passado, e algumas coisas, ok? E aqui uma fase de ter uma luz, uma ideia, um caminho para vocês. Mas aqui tem muito da divulgar um trabalho, ou a tua voz tem mais autoridade, mais aceitação, em questões intelectuais, em questões também espirituais, né? Mas muito assim virado para o intelecto, para as mãos que ajudar alguém e receber ajuda também. Ajuda no sentido assim, brilhar, materializar aqui, né? Um trabalho, uma ideia, uma luz, ok? A vida de Gêmeos, aqui mais convívio, o convívio focado. Não é só aqui
convívio assim de amizades, um convívio focado em coisas que são importantes, coisas que vêm do mundo das ideias, do mundo da palavra, do mundo da divulgação, materializar. Alguns de vocês eu vejo estar num lugar com uma certa relevância, um certo destaque. Isso é importante para a carreira de vocês, ok? Isso vem muito de desapego de situações do passado. Aliás, alguns de vocês vão estar encontrando uma pessoa, vocês tinham uma ideia sobre essa pessoa, tá? Isso estava influenciando de uma certa maneira, né, espiritualmente vocês, até um conceito meio travado na vida. E vocês vão estar com essa pessoa, vocês vão ver uma imagem diferente, uma palavra diferente. Essa pessoa pode ter um certo conhecimento, um certo poder, ok? De fazer um contato, fazer uma ponte entre você e uma certa situação, um certo trabalho, uma certa divulgação, onde vocês vão poder mostrar um valor de trabalho, valor de ideias, que vai ser sabe, um impulso na vida, um impulso na carreira de vocês, ok? Fazer pazes com alguma pessoa. Uma pessoa que você não vê há muito tempo, que vocês vão estar fazendo as pazes. Essa pessoa tem novas ideias. E alguns de vocês vão estar fazendo uma viagem por conta dessa pessoa. Ou uma viagem que essa pessoa te proporciona em termos profissionais, ou uma viagem para estar com essa pessoa, tá bom? Não está falando aqui de amor. Está falando aqui de estar com essa pessoa nesse sentido, mundo das ideias, mundo do trabalho, ok? Muito mais intelecto, sabedoria profunda, e da sabedoria profunda ter colheitas, ok? Ter insistência, ter foco, é a mudança, a viragem aqui de Gêmeos para o mundo do intelecto, para o mundo do ganho. 10 de ouros. Vitória. Nossa. Gêmeos, eu vejo vocês assim numa situação, sabe? Sabe, eu vejo vocês assim pensando numa situação, tipo pensando num lugar assim vazio. E nesse lugar teve algo assim importante, uma palestra, ou estarem numa casa, imaginar assim, ter assim uma casa, ter assim uma vida. Um lugar que teve gente, como no fim, né, como um sonho, um pensamento, um sonho, e vocês imaginarem aquele lugar, aquela realidade, aquele grupo, não é? Algo assim de sucesso, algo assim confortável, entende? Tem a simbologia de sucesso. Eu vejo vocês imaginarem também assim uma família próspera, um equilíbrio, sentirem vitória na vida de vocês, não é? A justiça, sentirem você pertencente a um lugar, a um grupo, uma situação de sucesso, imaginarem você. Isso vocês estarem materializando, esse sentido de vitória, nesse lugar, nesse conforto, não é? Uns, sabe, sei lá, porque traz esse sentido, pessoas, vitória, né? E vocês sentindo satisfeitos. Alguns também imaginando vocês verem alguém sendo como que aplaudido, vocês vendo que alguém sendo abençoado pela justiça, a justiça da vitória, do equilíbrio, não é? E acalmar situações, poder ter uma vida digna, baseada no sucesso, baseada também no sentimento de sucesso, no conforto. Não é aquele sucesso áspero, ganhei e as pessoas, pronto, não tá nem aí, não é isso, traz alma aquilo que você quer fazer, alma para aquilo que você quer conquistar, sabe, tá numa palestra, nossa, fazer uma palestra, né? Isso a título de exemplo. Palestra correu bem, o pessoal pagou o ingresso, pronto, ganhei X, né? É importante? Mas não é só isso. É de alma, é sentir as pessoas vibrando, as pessoas te acolhendo, não é? Sabe?
ser aplaudido, ser vitorioso, ser equilibrado, justo. Alguns de vocês parecem, ou vocês, ou alguém, né? Essa simbologia da vitória e pessoas pode ter alguma coisa a ver com justiça, trabalhar na justiça, advogado, juízes, pode ser na espiritualidade, né? Não é um julgamento, né? Mas, sabe, um dom que você coloca, um dom que você mostra e traz para as pessoas uma mudança de prosperidade, uma mudança de autoestima, de valor pessoal e de conforto, sentir-se bem e ver que você, nesse sentido de ajudar as pessoas, é reconhecida. Além de ser próspero, é reconhecido e forma ao teu lado uma egrégora de energia e uma egrégora de pessoas que tem essa simbologia de paz, de amor, de valor e de sucesso. E isso é a espiritualidade dizendo que você tem essa mão, tem esse dom, tem essa mente de poder proporcionar para a sua vida e para a vida de outras pessoas essa verdade, essa vertente de espiritual e material, colados, unidos nesse sentido de sucesso. Essas mãos estendidas do dar e receber, esse lado. Eu dou e recebo. Recebo algo material, mas recebo também algo espiritual. Isso que eu recebo porque eu partilho. Porque o meu valor é reconhecido. E o meu valor é justo, é reconhecido aqui. E é reconhecido na espiritualidade. Como um dom, como uma verdade, como um símbolo de vitória. Mãos estendidas para o amor também, ok. Gente, alguns de vocês têm um relacionamento à distância. Vão ver as mãos dessa pessoa estendidas, como venha. Aqui fala de viagem, ali no intelectual, mas aqui também fala de viagem no sentido sentimental. Alguém te chamando, e é rápido. Rápido. É princípio do mês de abril. Alguém afastado algum tempo. Um sentimento que às vezes você tenta abafar. É verdade, tenta abafar no sentido. Ir em frente à luta, mas a alma não deixa esquecer. E aqui uma energia, um tom e um sentimento teu que essa pessoa ela vai superar algo na vida dela. Superar algo. Um renascer na vida. Há uma semente de amor que está no coração dessa pessoa em relação a você, que ela tem que superar alguma coisa, uma angústia, uma atitude. Algo que foi injusto dessa pessoa em relação a você, certo? Mas também algo injusto que aconteceu na vida daquela pessoa, um desequilíbrio. É como se ela estivesse pagando algo, não é? Pagando com dor, com isolamento. Pode ser algo com família, problemas com família. E esse algo com família, essa injustiça, essa energia, parece que é prender essa pessoa em falta de realização. Como se estivesse preso numa energia, falta de realização, numa distância. O julgamento vem regar essa semente de amor entre vocês. Um e outro tentando se esquecer. Já tentou esquecer essa pessoa, mas não conseguiu. A ligação de alma é muito forte entre vocês. Esse sentido, né, há um sentido de você pensar assim, algo injusto entre nós. A injustiça dessa pessoa em relação a você, mas também a vida sendo injusta em alguma coisa. Mas a espiritualidade também te pôs assim, te fez assim, tente esquecer por enquanto.
Não é? Vai conseguir? Não, a maioria não vai conseguir. Não é o sentido de esquecer para você seguir, sabe, no esquecimento. Não é. É uma semente que tem que ser regada na mente daquela pessoa para ela ter espontaneidade, para ela ter libertação. E lá está, aquele caso de você olhar para alguém, que aqui no caso foi um casal da família, mas muitos de vocês também olham para essa pessoa, que há um amor de alma entre vocês, que vocês pedem uma justiça divina, vocês pedem que, sabe, determinada situação, essa pessoa consiga superar, consiga ver uma verdade, uma realidade, consiga ter uma atitude. A questão, se essa pessoa lembra de você, ela muitas vezes para o que está fazendo e lembra de você. Lembra de uma palavra, lembra de um caminho, lembra de uma, em alguns casos, lembra de uma certa juventude, ou querer ter uma atitude jovem, jovial, libertadora. Mas parece que havia um martelo de injustiça em cima dessa pessoa, que não conseguia se libertar. Esse sentido, esqueça um pouco. O esquecer um pouco é para organizar a tua vida como um todo. O teu valor pessoal. Houve aqui numa fase aqui de tentar esquecer, houve aqui algo, ou você viu uma imagem, uma fotografia, uma imagem, uma notícia, ou até a pessoa mandou uma mensagem e depois desbloqueou, mandou uma mensagem, né? Trouxe memórias outra vez e trouxe a dor. Essa dor, né, te magoou. Puxa, por que veio essa memória de repente? Por que, sabe, estava no caminho de tentar esquecer, estava assim, seguindo no caminho aqui da espiritualidade, me dando algumas respostas para o tempo certo, e veio esta resposta que parece que era num tempo meio errado, um engano, e me fez, sabe, como que sofrer mais, esta mexer numa ferida entre vocês os dois, ok? Mas a espiritualidade diz assim, esta mensagem, este desbloquear, esta imagem que você viu, seja o que foi disso, assim como uma memória que eclodiu outra vez, é o regar da espiritualidade, essa semente que está na outra pessoa. Para você doeu, que foi como tipo, a hora errada, não deu certo ainda, mas há um regar. Essa imagem também vem por causa da tua sensibilidade espiritual, mediúnica, está muito aflorada. Tá, sabe? Tá atraindo aquela pessoa, ainda não foi suficiente, não é? Mas, diz assim, mas é como se, embora doesse, é dizer assim, calma, você está no caminho certo. Esse estado aqui de espírito, de foco, de cuidar, né, atitude, sabedoria, determinar a tua vida e não andar às voltas, não é? O cuidar-se. E essa memória dessa pessoa, ou essa atitude dessa pessoa, embora para você teve uma visão negativa, na espiritualidade diz assim, só, sabe, o regar da semente. Não está pronto, mas mostrou a tua energia, mostrou, sabe, a tua sensibilidade, a tua intuição, a tua visão mais longe dessa pessoa, que na verdade é mostrar que está no caminho certo. Torre. Perder para ganhar, a torre e o 7 de paus. O que significa isso, Pombagira Cigana, por favor? Rei de ouros, entrar na mesma sintonia entre vocês. Pombagira Cigana diz assim, calma, calma. Vem aqui rei de ouros, rainha de ouros. Calma, entrar numa sintonia entre vocês os dois. Amor de alma que você vive, aquela pessoa vive, mas está ausente. Mas o rei de ouros é vibrar noutra sintonia. 8 de ouros.
Alguns de vocês estão vendo o naipe de ouros aqui e pensam assim, puxa, mas aquela pessoa, ela é materialista, já é. Mas não é o caso aqui de ser materialista, mas vibrar na mesma sequência, na mesma vibração. Na carta Yang, atitude, ouros. Aquela pessoa ter atitude. Essa pessoa está assim, sabe, criando um caminho. Um caminho de equilíbrio. Que representa a vitória. Vitória. Você também. Esse sentido de vitória pessoal sua não pode sair. É para vocês vibrarem na mesma sintonia. E não é para... Nossa, Jé, parece que é um casal que vai vibrar só no materialismo. Não é isso. É um sentido de admiração, de, sabe, de estabilidade. Muitos de vocês, essa pessoa é do naipe de terra, ainda por cima, do elemento terra, desculpa. Touro, Virgem, Capricórnio, ok? Em algum lugar do mapa tem essa representação. 5 de ouros, ok? Sabe, que é estar unidos. Interessante. A pessoa parece que passou por uma fase egoísta. Ok. Aqui é a união. Aquela união, aquela palavra, não é? Mas unidos nos bons e nos maus momentos, vamos dizer assim, unidos. O que une é o sentimento, a alma, independente de tudo. Mas necessita de vibrar nesse sentido. Unidos. Unidos. Viver essa vibração. Rainha de Paus. Essa força que traz de ti. Sentido, alma e paixão da tua parte. Nossa. Que supera os obstáculos que impediram vocês estarem juntos neste momento. Cavaleiro de Ouros. Nossa. E, gente, vocês estão tendo muitos sinais. Muitos sinais. Sinais de progresso, sinais de sucesso. Imagem dessa pessoa, nessa união, um lugar em comum que une vocês. Sentido de vida que une vocês. Há momentos que a gente precisava da ajuda dessa pessoa. Há momentos que, ao contrário, ela precisa de nós. A vibração está uníssona. Nos bons e nos maus momentos, nos ganhos e nas perdas, viver nessa vibração os dois. Claro que não é para viver maus momentos e estarem unidos, né? Mas nessa expressão da palavra, um completa o outro. Um significa, né, amor, partilha para o outro. Apoio, união, mas principalmente, claro, estarem os dois no auge do sentimento, da partilha. Em alguns casos faltou muito essa partilha. Faltou oportunidade, faltou sintonia. Mas aqui é oportunidade e sintonia. Os dois vibrando na mesma frequência. Frequência de pés no chão, frequência de clareza, frequência de sinceridade, de compromisso e principalmente frequência de amor, frequência de união. Vibrar na união de vocês. Gente, essa leitura aqui de união, de amor, é rápida, não é? 8 de paus. Primeiros 15 dias de abril, muita definição em amor, não é? Não perca o foco da vida. Nada de andar às voltas só pensando na pessoa e não caracterizar-se com a tua vida, a tua sabedoria de alma. A tua elevação espiritual e material está muito grande. Isso está vibrando naquilo que é conquista, em vários sentidos, em vários planos da tua vida. Olha só. Gente, aquela situação que parecia que faltava recurso, aquela angústia que parecia que as coisas não se materializavam, parecia que faltava, em alguns casos até falta de respeito no ambiente até de trabalho, algo assim, mas as coisas não vingavam, não tinham um sabor especial, vão passar a ter. A morte, a mudança. Sabe, aquela sensação que o mundo, né, impunha para você uma falta de clareza na vida, uma falta de objeto na vida, objeto assim de sentir, de ser feliz. Às vezes a família desequilibrada, às vezes no trabalho, trabalhar e não render, e no amor, falta de comunicação, falta de diálogo, falta de corpo, de tato. E para Gêmeos, muita coisa vai acontecer nessa sintonia, não é? Puxa, parece
parece que dentro de mim, eu sinto a espiritualidade, mas, sabe, não sai da minha voz, não expressa, parece que não tem, sabe, não perde-se no vento, não chega, não alcança aquilo que eu imagino para mim. E eu sinto vocês imaginarem muita coisa na vida de vocês, e essa necessidade de não só imaginar, mas sim de obter. A minha energia parece que vai até aqui e daqui não vai mais longe. Aquele aroma espiritual que embeleza a vida, que embeleza o amor, que vocês agora vão estar conquistando, conseguindo. E aqui há um núcleo, o eu você, que com essa energia espiritual, essa sabedoria profunda, essa sabedoria transmitida numa energia da palavra, das mãos, energia dos teus mentores, energia do teu charme vibrante de paixão e de amor, organizando vida em família, vida em amor, vida em paixão. Gêmeos, foi um prazer estar com você, espero que você tenha gostado. Um grande beijo no coração, gratidão e até a próxima.